Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez, estamos de volta para gravar mais um vídeo a pedido dos nossos internautas. E como já estava demorando, né, fizeram um pedido sobre a questão do dízimo. Mais precisamente, se a pessoa que não dá o dízimo, se ela perde ou não a salvação. Claro que a questão do dízimo ela é bastante controversa. Nós temos, você pode acessar no YouTube, você vai achar turbilhão de vídeos, são vários canais, tanto do lado pró quanto do lado contra, há acusações de ambos os lados, etc. Mas eu gostaria de dar a minha opinião a esse respeito, sobretudo quando lida com a salvação. É um agravante, né, a mais. E quanto à pergunta, eu posso perder a salvação caso eu não dê o dízimo? Muito bem. Claro que para eu responder essa pergunta, eu tenho que saber dos fundamentos, a origem do dízimo, por que o dízimo. Então, fazer todo esse apanhado, ver todo o contexto, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, para que eu possa então responder essa pergunta, se eu perco ou não a salvação. Claro que os nossos vídeos aqui eles são muito curtos, não pretendemos passar de 10, 15 minutos, é a nossa meta para cada vídeo, então não temos condições de fazer todo esse apanhado histórico, vétero e neotestamentário para te contextualizar acerca do assunto. Então, você que está nos assistindo e quiser se inteirar melhor, quiser algo mais detalhado, mais contextualizado, com referências bíblicas, etc., você pode nos mandar um e-mail, né? Pode escrever aqui mesmo no vídeo, ou nos mandar um e-mail para o presidente.adave, com v mudo, @gmail.com, solicitando um estudo que eu te envio gratuitamente, um estudo mais aprofundado a respeito. Ou mesmo você pode fazer sua pergunta aqui embaixo, uma explicação melhor, ou quiser entrar no debate, né, questionar, a gente pode fazer isso também aqui no próprio vídeo. Também pelas redes sociais, se você quiser o meu WhatsApp, se você quiser o meu Facebook, existem outras formas da gente conversar mais detalhado e pessoalmente, né, vamos assim dizer, exclusivo com você. Mas eu vou, em linhas gerais, eu vou tentar resumir o máximo que eu puder. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre silogismo. Os adeptos da obrigatoriedade do dízimo, sobretudo esses que enfatizam, chegam a esse extremo de questionar a salvação daquele que não dá o dízimo, usam um recurso chamado de silogismo para te convencer de que você tem que dar o dízimo, senão você perde a sua salvação. O que é silogismo? Silogismo é quando você usa duas proposições, duas assertivas e chega a uma conclusão lógica. Vou dar um exemplo. Alguém pode dizer assim: se Jesus é Deus e Maria gerou Jesus, logo Maria é mãe de Deus. Olha só que interessante. Se Jesus é Deus e Maria gerou Jesus, logo Maria é mãe de Deus. Entendeu por que alguns acreditam e ensinam que Maria é mãe de Deus? Isso é um silogismo. Te leva a uma conclusão aparentemente óbvia. Mas observe que isso tem um problema, porque eu posso fazer um silogismo parecido e aí nós vamos chegar a uma conclusão que você vai perceber que é absurda. Eu posso dizer assim: tudo bem. Então, se Jesus é Deus e Maria é mãe de Deus, logo
Maria é deusa. Olha que coisa, né? Você vai concordar que Maria é deusa? Mas é o mesmo princípio que foi usado para o outro silogismo. Então, essa é uma construção filosófica, é um recurso que se usa na filosofia para chegar-se a uma conclusão aparentemente óbvia, aparentemente elucidativa, quando na verdade ela pode ser enganosa. Geralmente ela é enganosa, na maioria das vezes ela é feita com esse objetivo. Você pode pesquisar aí e ver o que é silogismo, tirar suas conclusões. Então, para os adeptos da obrigatoriedade do dízimo, existem obviamente os argumentos. E esses argumentos estão nessa apostila que eu estou te falando, nesse estudo, que eu posso enviar para você por e-mail, basta você pedir. Mas, resumidamente, o primeiro argumento é o silogismo. Eles vão te questionar e dizer o seguinte: bem, Deus condena o roubo, certo? Deus condena o roubo, você não pode negar para ele, porque está escrito, não só no Êxodo, né, mas em toda a Bíblia, Deus condena o roubo. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, está dito com muita clareza que os que roubam não herdam o reino de Deus. Então vem a proposição. E se Deus, então, diz que o homem que rouba a Deus, que o homem pode roubar a Deus, né? Em Malaquias 3,10, então a conclusão é óbvia, dizem eles. Então, quem não dá o dízimo está roubando a Deus, quem rouba a Deus não entra nos céus, logo quem não dá o dízimo não entra no céu. Isso é um silogismo. Além do mais, essas referências bíblicas que são utilizadas para fazer essa engrenagem toda estão fora do seu contexto e fazem parte desse recurso filosófico para te levar a uma conclusão errada. O outro argumento é o de que o dízimo é anterior à lei, porque Melquisedeque deu Abraão, deu dízimo a Melquisedeque antes da entrada da lei em vigor. Então, o argumento é, se é anterior à lei, é válido, porque não é lei. Ora, mas nós temos vários outros aspectos judaicos ou do contexto do Mediterrâneo que eram praticados pelos hebreus antes da lei, como por exemplo a Páscoa, que foi ordenada ainda no Egito antes da lei. Nós temos o sábado, que é anterior à lei. Nós temos a circuncisão, que é anterior à lei. Então são vários aspectos das práticas judaicas que eram anteriores à lei e que depois foram incorporados à lei. Então, pode se perguntar para os adeptos do dízimo, esses outros ordenamentos, essas outras ordens, ordenanças, que eram anteriores à lei, podem ser praticadas hoje? São praticadas hoje? É óbvio que não, ninguém circuncida, ninguém guarda Páscoa, porque a nossa Páscoa é a ceia do Senhor, a Páscoa judaica foi eliminada. Ninguém guarda sábado, mas todos esses aspectos eram anteriores à lei. Então por que só o dízimo? Entendeu? O outro argumento é o de que Jesus, em Mateus 23, única referência do Novo Testamento que se refere a dízimo, eles dizem então que Jesus ali estaria ratificando o dízimo, quando na verdade a ênfase de Jesus naquele texto não é o dízimo, e sim justamente o contrário, a forma errada como os religiosos davam o dízimo, que é a mesma forma como é dada hoje. Então Jesus enfatiza o amor e coloca em segundo plano, atenção, dar o dízimo.
De modo que o que eu posso dizer para você aqui, rapidamente, dentro deste vídeo curto, é que você não perde a sua salvação se você não der o dízimo. Porém, a contribuição no Novo Testamento, ela deixou de ter um aspecto legal, um aspecto jurídico de imposto. Tanto é que em nenhuma das cartas paulinas, que são a parte da explicação doutrinária para a igreja, você vai encontrar a palavra dízimo. O que você vai encontrar são coletas. São coletas temporárias conforme as necessidades daquela igreja específica. E não mais um imposto, não mais algo determinado pela igreja. Então, no Novo Testamento, as ofertas, as contribuições voluntárias, é bom que se diga, são sempre para cobrir as necessidades temporárias daquela comunidade. Um exemplo disso está na própria lei. Quando Moisés foi construir a tenda, né? Então ele pediu ao povo que levasse material. E o povo levou tanto material que ele disse, olha, tá bom, já chega, não precisa mais. Não é isso? Então esse mesmo princípio é o princípio do Novo Testamento. Então, se a obra está precisando, eu tenho que ter a consciência de que eu tenho que contribuir para o bom andamento da obra. Mas essa contribuição agora não é mais taxativa, não tem mais um valor especificado. Agora, quem determina é o meu coração. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Tá certo? Então, a minha opinião, resumidamente, é esta. Agora, é óbvio que a gente pode detalhar cada passagem bíblica dessa, como Malaquias 3,10, que é o mais usado, trazer todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento, etc. Nesta apostila, a gente detalha o porquê do dízimo, o porquê que daquelas palavras ali, elas têm significados específicos, né? Aliás, o dízimo ali está dizendo para que servia o dízimo, que era para manter as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, a classe sacerdotal, que não tinha herança. Então, é muito importante a gente ver o contexto do livro de Malaquias, que estão chegando do exílio, que não querem cuidar da casa de Deus, só querem cuidar das suas coisas. Então, Deus ameaça eles para que a classe sacerdotal, que não tem direito a posses, que não tem direito a terras, não passe fome, para que as viúvas dos soldados, né, que batalharam, para que os órfãos, para que os estrangeiros. Aí eu te pergunto, na sua igreja tem esse programa? Tem essa preocupação de distribuição de renda? Todo o dinheiro que entra, o relatório no final do mês, estão incluídas as viúvas? Estão incluídos os desempregados? Estão incluídos os órfãos? Provavelmente não. Então, veja que o assunto é mais complexo, que há um grande charlatanismo com tudo isso, te ameaçando, se você não der, você vai morrer, que você vai perder seu emprego, de que Deus vai te castigar com a doença. Tudo isso é engodo, tudo isso é conversa de falso profeta. Mas nós podemos conversar melhor sobre esse assunto nessa apostila, ou mesmo por e-mail, ou você pode me provocar com algumas perguntas e a gente gravar um outro vídeo a respeito. Tudo bem? Espero ter, se não esclarecido totalmente, como eu disse, o assunto é longo, mas pelo menos ter aguçado a tua curiosidade acerca de alguns pontos desse assunto. Fique tranquilo, porque a sua salvação é pela fé, não vem das obras, para que você não se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10. Que Deus te abençoe e até a próxima.